1h40, vamos fazer o seguinte, Mirna Abreu já retorna aqui aos nossos estúdios com as notícias da metrópole de Campinas. A Mirna estava acompanhando atentamente a coletiva do governo do estado. Explica pra gente, Mirna Abreu, Campinas regrediu, estávamos na fase amarela, agora estamos na fase laranja. E que história é essa que aos fins de semana fase vermelha? Inclusive a coletiva continua e nós não temos notícias positivas. Olha, devido ao aumento dos casos de Covid-19 no estado de São Paulo, que de acordo com o governo já vive a segunda onda da Covid-19, nós temos uma requalificação de todo o estado. Então, nós temos neste momento 7 regiões na fase vermelha e 10 na fase laranja. E Campinas agora está na fase laranja, ou seja, regride uma fase. E de acordo com o anúncio feito agora há pouco pelo governador, nós teremos todo o estado de São Paulo aos finais de semana na fase vermelha e também no meio da semana, a partir das 8 horas da noite, também na fase vermelha, ou seja, aquelas regras do que pode funcionar ou não pode funcionar em cada uma dessas fases. Olha só, Gabriel, a gente tem aí, eu vou pedir para soltar o mapa de como fica o estado de São Paulo a partir de agora. A gente percebe que as regiões de Franca, Barretos, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba e Taubaté estão agora na fase vermelha. As demais estão na fase laranja: Campinas, Piracicaba, a Grande São Paulo, Registro, a Baixada Santista, São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto e Araçatuba. A gente tem aí, inclusive, esses dados, olha, de acordo com os dados da Fundação SEAD, a taxa de ocupação dos leitos em UTI atingiu 70,4% no Departamento de Saúde Regional 7, que é aqui o que abrange Campinas também. E esse índice indicou que a região deveria mesmo ser reclassificada para a fase laranja. A gente está falando de 70,4% na região do DR7, mas Campinas já aponta mais de 80%. A gente vai falar daqui a pouquinho especificamente de Campinas, mas a gente já tem, inclusive, a fala do anúncio dessas fases em que há a nova reclassificação. Acompanhe. Presidente Prudente, Bauru, Sorocaba, Barretos, Franca e Taubaté regridem para a fase vermelha, juntamente com a região de Marília, que já estava nessa fase, se mantém nessa fase, porque também teve piora de ocupação de leitos. Outras 5 regiões passam para a fase laranja: Araraquara, São João da Boa Vista, Campinas, a Grande São Paulo e a Baixada Santista. Com essa nova classificação, 78% da população passa para a fase laranja e 22% para a fase vermelha. Ouvindo a saúde, ouvindo todas as possibilidades que podemos fazer seguindo as regras na gestão pública, nós estamos atuando aqui com 3 conjuntos de medidas. O primeiro é o endurecimento do parâmetro de taxa de ocupação para a classificação das regiões na fase vermelha. Até hoje, a regra vigente era de 80% de ocupação, agora passa a ser 75%. A segunda medida é que nenhuma regional de saúde poderá ser classificada nas fases amarelas e verde até o dia 8 de fevereiro. Então, nenhuma região será classificada nem no amarelo, nem no verde, exatamente para a contenção da pandemia nas próximas 2 semanas. Além disso, nós também estaremos operando com o modelo de fase vermelha em todo o estado, entre 20 horas, entre 8 da noite e 6 da manhã, todos os dias da semana. E nos próximos 2 fins de semana, não esse, para evitarmos mal entendido novamente, não esse, no fim de semana do dia 30 e 31, no fim de semana do dia 6 e 7 de fevereiro. Então, para ficar bem explicado, Mirna Abreu, Campinas está na fase laranja, com as restrições que nós vamos falar já já.
Só que aos fins de semana, menos amanhã e depois de amanhã, neste sábado, neste domingo. No próximo, no fim de semana, é fase vermelha, onde só funciona aqueles serviços essenciais. Praticamente vão funcionar supermercados, padarias e farmácias e alguns aí que são considerados essenciais na fase vermelha, que vão ser no dia 30 e 31 e depois no dia 6 e 7 de fevereiro. Por quê? Porque, de acordo com o governo do estado, só no dia 8 é que haverá uma nova reclassificação, para a gente saber se Campinas e região se mantém na fase laranja ou se haverá algum tipo de flexibilização dessas regras. A gente observa ainda que todo o estado, como já disse, olha, a partir de segunda-feira, não vale para hoje nem para esse final de semana, todo o estado no meio da semana, a partir das 8 da noite, também entra na fase vermelha, ou seja, bares e restaurantes que estavam abertos, estão ainda, na verdade, Sim. abertos, eles a partir de segunda-feira não poderão abrir, inclusive os shopping centers na fase vermelha não podem abrir a partir das 8 da noite e também nos próximos 2 finais de semana. E esta decisão por conta do aumento do número de casos, de mortes e de ocupação em leitos, né? De acordo ainda com o governo do estado, Gabriel, a gente está tendo no estado de São Paulo, olha, um óbito a cada 6 minutos em todo o estado. É o maior pico da doença verificado naquele período de março e agosto, depois que nós tivemos picos, e agora volta a ter. A gente estava com números positivos em dezembro, a gente percebia que a doença regredia no estado de São Paulo, mas infelizmente nós tivemos aí esse endurecimento. Inclusive, por conta de todos esses números, o governo voltou atrás em uma decisão. As aulas presenciais que estavam marcadas na rede estadual de educação para retornarem no próximo dia 1º não vão mais retornar. Acompanhe. O governo do estado de São Paulo tomou a decisão de adiar o início das aulas e suspender a obrigatoriedade presencial dos alunos na rede pública de ensino. Devido exatamente ao crescimento da pandemia, a Secretaria Estadual de Educação está suspendendo a obrigatoriedade da presença física dos alunos, conforme estava planejado anteriormente, em sala de aula, nas fases laranja e vermelha do Plano São Paulo. O governo disse ainda que a ideia é que essas aulas presenciais possam ser retomadas no dia 8 de fevereiro, mas ele vai primeiro, como se diz, acompanhar os dados para que essas aulas realmente voltem. E, de acordo ainda com o governo do estado de São Paulo, as escolas particulares poderão ter um calendário próprio. Então, a gente aguarda aí sempre o anúncio, devido aos números, essa situação pode mudar ou não. E a gente vai falando aqui notícias da metrópole. Gabriel, vamos lembrar o que pode e o que não pode nessa fase laranja? Exatamente, porque a cidade de Campinas estava na fase amarela, ela entra na fase laranja a partir da próxima segunda-feira. Então, nós temos mudança em relação ao horário, à capacidade. Vamos relembrar então, Mina, fase laranja a partir de segunda-feira em Campinas. Então, fase laranja continua, atendimento presencial em bares proibidos, mais a capacidade de ocupação para 40% em todos os outros setores. Funcionamento máximo de 8 horas por dia. Lembrando que, como a gente entra na fase vermelha a partir das 8 da noite, esse funcionamento de 8 horas dos estabelecimentos é até o limite desse horário. Sim. Correto? E a gente tem, olha, atendimento presencial só até as 8 da noite para esses estabelecimentos. Parques estaduais e salões de beleza e academias poderão abrir. No entanto, como a gente entra à noite na fase vermelha não podia abrir. Então, a gente ainda vai ver, a gente tem, inclusive, já foi marcado uma coletiva do prefeito Dário Saad hoje, a partir das 3 horas da tarde, para ver como vai ser essa situação aqui na cidade. Até porque, em tese, na fase vermelha, academias, salões de beleza e outros lugares não poderão abrir a partir das 8 e também nos finais de semana.
com a fase vermelha, sem shopping aberto, sábado e domingo, que inclusive está funcionando normalmente. Então a gente vai ver quais essas medidas e semana que vem, com certeza, vários setores impactados por essa medida do governo do estado. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação agora, Mirna Abreu, porque apesar da situação estar muito ruim, né, teve essa piora em todo o estado de São Paulo, ao mesmo tempo algumas doses chegaram aqui na cidade de Campinas na quarta-feira à noite. É verdade, chegou e isso traz um alento para nós. Campinas, por exemplo, recebeu 24.960 doses da Coronavac. E a vacinação dos profissionais de saúde da rede municipal começou na manhã desta quinta-feira. Mesmo com todos os riscos que o novo coronavírus impôs para os profissionais da saúde, a médica Maeli Ikuno se manteve firme no enfrentamento à pandemia em Campinas. A gente fica muito dividido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer, a gente precisa ajudar quem precisa, a gente tem aquele receio de levar para casa, porque a gente tem família, a gente tem pessoas tem familiares que são do grupo de risco, tem que ter o isolamento de contato, a gente precisa ter todas as precauções e o máximo que a gente consegue se isolar, acaba se isolando. Como reconhecimento pelo esforço e pela dedicação de todos os colegas de trabalho, a Maeli foi escolhida para ser a primeira funcionária do Hospital Mário Gatti, onde trabalha, a receber a Coronavac, a vacina desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. A gente fica muito honrada, acho que eu estou representando todos os profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, que estão trabalhando em pronto-socorro. Pronto-socorro é uma caixinha de surpresa, então a gente sabe e não sabe o que pode vir, né? A gente não sabe como pode evoluir, se vai vir muito grave. E a pandemia veio para mostrar isso para a gente, né? A vacinação dos profissionais de saúde começou aqui pelo Hospital Mário Gatti. Mas as 24.960 doses que Campinas recebeu ainda não são suficientes para atender a toda a demanda dos profissionais de saúde da cidade. Por isso, o prefeito Dário Saad espera para os próximos dias um novo carregamento com as vacinas. Esse número de vacina nós conseguimos chegar a 50%, 45% a 50% do total de profissionais de saúde de Campinas. E tem expectativa para um próximo carregamento? Nós estamos aguardando informações da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde. Ao lado de outras autoridades, o prefeito acompanhou o evento simbólico que deu início à vacinação em toda a rede Mário Gatti nesta quinta-feira e que deve imunizar 4.140 pessoas que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 no município. É o início da vacinação de quem trabalha no enfrentamento à pandemia, não só aqui na rede pública, nós estamos aqui no Mário Gatti, mas também toda a rede privada que atende a Covid-19. Então é um passo importante para o início do controle da pandemia. Para a doutora Maeli, que recebeu a primeira dose da vacina, o início da imunização marca um alívio e também um incentivo para que o trabalho continue da melhor forma. A vacina está chegando e o que a gente mais quer agora é que esteja disponível para toda a população, né? E a segurança das doses também é algo preocupante, por isso que existe toda uma logística montada para garantir que não aconteça nada com a vacina. Que todo o processo de vacinação ocorra de forma tranquila. A Polícia Militar elaborou um esquema para garantir a segurança nos grupos de vigilância epidemiológica com a participação de todo o efetivo. A Polícia Militar vai garantir a escolta, a segurança das vacinas, dos insumos, né, em todos os itinerários de distribuição até os pontos pré-determinados em cada município. A partir de então, por meio de um plano de contingência em conjunto, né, com as forças e corpos de segurança municipais, haverá uma composição de esforços no quais as guardas municipais vão se encarregar de fazer a distribuição secundária até os pontos efetivos de vacinação, né, pré-determinados por cada prefeitura, né, onde locais esses haverá também a presença da Polícia Militar, né, para poder garantir não só a segurança das pessoas, mas toda a dinâmica e a tranquilidade nesse processo de vacinação que deve perdurar um bom período.
Aqui em Campinas, especificamente, como que está essa logística da Polícia Militar? Em Campinas, né, já fizemos na semana passada uma reunião com o pessoal da Saúde, da Defesa Civil e da Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com todos os comandantes territoriais da Polícia Militar, em que ficou acordado todo esse processo, toda a operacionalização dessa distribuição e dessa vazão, né, que aqui em Campinas as vacinas chegam por meio do Grupo de Vigilância Epidemiológica, vão para o almoxarifado da Prefeitura de Campinas e de lá vão ser destinadas diariamente para os pontos de vacinação pré-determinados pela Prefeitura de Campinas. De acordo com o tenente-coronel da PM, Fagner Alexandre Pompiani, fazer a segurança da vacina também é um ato humanitário. É uma missão que engloba um planejamento não só de segurança, mas um planejamento social, um planejamento de saúde e permeando aí para vários outros meios, né? Então a Polícia Militar também tem como obrigação essa garantia, né? Não só sendo promotora, mas difusora dos direitos humanos, né? Também contribuir com essa missão sem qualquer prejuízo de descontinuidade já para todos os processos de prestação de segurança pública, na preservação e na repressão direta dos delitos aí, em prol da ordem pública e da comunidade paulista. Olha só, e outros municípios aqui da região também iniciaram a vacinação. Paulínia, nós tivemos aí 1.120 doses recebidas e a primeira aplicação aconteceu nesta quinta-feira no Hospital Municipal de Paulínia. Já Sumaré, nós tivemos aí uma enfermeira da da saúde básica, que funciona em uma UBS também, que recebeu a vacinação de uma das 2.680 doses. Hortolândia recebeu 2.840 doses da vacina e já Americana 3.000 doses da Coronavac, portanto, as cidades da RMC, que já somam cerca de 140 mil casos da Covid-19, já estão começando a imunizar os profissionais de saúde, lembrando que assim que eles forem imunizados, serão então os idosos, de acordo com o plano de vacinação. Falando um pouquinho sobre a Covid-19 no nosso município, de quarta para quinta-feira, um acréscimo de 396 casos. Nós tivemos 9 óbitos e a cidade de Campinas, ela vai mudar a forma de divulgar esta estatística. O comunicado, isso mesmo, veio ontem pela Secretaria de Comunicação e a forma de divulgar vai ser a seguinte: óbitos e casos confirmados serão divulgados diariamente. Já as informações mais detalhadas sobre a situação na cidade serão informadas todas as sextas-feiras. Então, esses detalhes já vão a partir de hoje. Portanto, quando a gente fala das comorbidades, qual público, qual perfil, isso vai ser só a cada semana. Por dia nós teremos óbitos, apenas os números, Gabriel, óbitos e os casos. Lembrando que a gente teve nas últimas 24 horas, né, números que serão atualizados hoje na coletiva às 3 horas da tarde, 9 óbitos aí de quarta para quinta. E hoje, 3 horas da tarde, nós teremos a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas de como será o enfrentamento, de acordo com esse novo anúncio do governo do estado, à Covid-19 aqui na nossa cidade e também a atualização dos números. Estava acompanhando aqui a faixa etária e o detalhamento, né? Nós tivemos 9 óbitos, só chama atenção para um homem de 43 anos que não tinha comorbidades, então a doença ela não escolhe faixa etária. A gente vê aqui homem de 55 anos, mulher também jovem, né, com apenas 55 anos. Então a gente tem que tomar todos os cuidados. A gente falou dos leitos lá atrás, só uma observação. Nesta quinta-feira, a gente falou de 70,4 em toda a região da R7, mas olha, em Campinas ontem, 84,94% de ocupação. 90 leitos do SUS, 85 ocupados. 17 lá na Unicamp, 16 ocupados. 132 na rede particular, 102 ocupados. Números preocupantes. Bastante, Mirna Abreu. Muito obrigado por todas as informações. E hoje você vai encerrar comigo o Câmara Total, já que 2 horas da tarde, né? Daqui a pouco às 3, a coletiva do prefeito Dário Saad, que nós vamos acompanhar. Então, ótimo fim de semana. E na segunda-feira a gente atualiza tudo.
Ótimo fim de semana, Gabriel, e ótimo fim de semana para você de casa também. Então, até segunda-feira com o Câmara Total às 11 horas da manhã. Tchau, tchau.